Olá, empresários, empreendedores, Ricardo Schramm, da Winkler Gestão de Negócios, e hoje estou aqui com uma pessoa da qual eu sou fã, uma pessoa referência para grande parte dos empreendedores jovens de Santa Catarina, André Gaizinski. Tudo bem, André? Tudo bem, prazer estar contigo aí, imagina. E referência também, né? Por que não, né? O Ricardo, né, é associativista e vice-presidente do CEGESC, né? É um cara que fez também, né? Tem serviço prestado aí pelo jovem empreendedor no estado. Com certeza, a gente vai aprendendo com quem passou antes, né? Ô André, fala um pouquinho da tua história empreendedora. Passou por um processo de sucessão familiar, toda a família tocava a empresa, depois saiu, voltou. Fala um pouquinho disso pra gente. Se confunde com algumas coisas com que eu fiz, né? De negócios e também eu venho de uma família empreendedora, vamos dizer assim, né? Meu avô, o senhor Maximiliano Gaidzinski, ele é o fundador da LN Revestimentos Cerâmicos no final dos anos 50. Eu sou terceira geração, né, dessa família, da família Gaidzinski, e me envolvi com a empresa diretamente a partir de 2003, para ser mais exato, quando o meu pai faleceu e eu, de herdeiro, me tornei sócio, né? Nossa família é grande, né? Mas assim, a gente se envolveu, não na gestão, né? Mas nos conselhos, né? Eu participei, a gente tinha na empresa, eu digo tinha porque a empresa foi vendida há praticamente 2 anos, né? Nós vendemos a Eliane, né? Mas assim, me envolvi nesse período todo aí no conselho de sócios, depois fui para o conselho de administração, eram 3 conselhos, e terminei como presidente do conselho de família, né? São as 3 esferas, né, de uma governança familiar, né? Inclusive, isso tudo deu um processo, faz parte de um processo que começou nos anos 90, que foi a associação da terceira geração, que nós fizemos na família, para começar a trazer um modelo de governança familiar, ou seja, de governança corporativa para dentro da empresa. Ou seja, não era com a intenção de os primos, ou seja, da terceira geração, trabalhar na empresa, mas sim para ter uma união, para estar unindo a família, para entender do negócio, né? À medida que a família vai crescendo, é uma progressão geométrica, as pessoas não se vê mais com frequência, e o se vê só final do ano, aquele almoço na casa da avó, aquela coisa toda, né? As pessoas depois vão estudar fora, acabam casando, né? E né, eu tenho 22 primos, a 4ª geração acho que já está em torno de 40 ou 50, e já tem gente da 5ª, né? Que estão crianças de colo, mas já tem da 5ª. Então, a gente se envolveu assim, né? E processo de governança entre a sucessão não é a questão, não é o ponto principal, né? Mas é uma das questões dentro da governança, né? E a gente desenvolveu isso. Meu pai foi presidente da empresa executivo, a gente depois teve presidente profissional contratado, teve prata da casa, teve depois contratado, depois o meu irmão acabou colocando o nome dele à disposição e é presidente até hoje, né? Depois que foi vendida a empresa, ele está lá de presidente ainda, mas assim, é um processo que a gente fez bem trabalhado. Não vou dizer que foi fácil, né? Mas assim, essa é a história que a gente tem dentro da Eliane, né? E nesse período todo aí, a gente começou a situação de empresa familiar, eu comecei a montar negócios próprios meus. Pessoalmente, eu que fui piloto de automóveis a vida inteira e estou de novo agora. Quando o pai faleceu, eu parei, me voltei às coisas da empresa, mas eu montei muita coisa no período. Eu montei empresa minha de promoções e eventos, montei uma empresa de pesquisa quando eu morei nos Estados Unidos, focado, né, ou seja, na verdade direcionado para o mercado americano, né, para as lojas de varejo. Então, tinha que achar um produtor de plástico de Tupperware, ou então tinha que achar fabricantes de pedras para compor com cerâmica, seja lá o que for, mas o negócio era meu.
Então eu criei algumas coisas assim, né, até a própria Iara Empreendimentos Imobiliários, que é uma incorporadora, né, da minha mãe, que eu sou sócio dela. A gente montou em Florianópolis e já era sócio de uma outra, ainda é, né, mas assim, fui criando coisas paralelas que daí eu posso, né, complementar aqui, o Ricardo, que daí esse monte de coisa que eu fui criando, assim, de empresas, que até a gente vai aprendendo e aí a gente traz essa experiência para quando está numa reunião de conselho de família, levar aquilo que aprendeu fora, né, acaba agregando mais do que se fosse uma pessoa que nunca tivesse empreendido nada, né, nunca tivesse envolvido com, né, com a preocupação de estar fazendo alguma coisa, né. Então, isso é importante, até faz parte, né, de um dos capítulos quando está estudando governança, de ser empreendedor, porque aquele negócio de correr risco, né, de colocar, né, de assinar o primeiro cheque na frente de uma coisa que a gente nem sabe se vai dar certo, como qualquer negócio na vida, né? Sim. É interessante ilustrar toda essa questão histórica, porque é um enorme desafio da continuidade num negócio onde se envolvem tantas pessoas, né? E com certeza, quando a gente vão passando as gerações, nem todo mundo quer se envolver com o negócio, né? Tem gente que está lá, mas ao mesmo tempo tem o mesmo direito que todo mundo que está ou não envolvido. Então isso sempre é uma questão complicada, bem delicada, né? André, durante o tempo assim que trabalho com marketing, né, que é minha profissão e tal, a gente conversa com diversas pessoas que vêm solicitar algum trabalho, vêm solicitar algum patrocínio, alguma situação nesse sentido, e simplesmente a contrapartida que se oferece normalmente é só estampar a marca, né? Seja num carro de corrida, seja num painel, seja num outdoor. Mas acredito que toda essa tua experiência, né, todos esses negócios que tu montasse, eles trouxeram uma outra bagagem para te apresentar de uma forma diferente. Quando tu vem conversar com empresários, com outras empresas, né? Conta um pouquinho como é que é essa tua relação. Quando tu vai buscar um patrocínio, o que tu traz do empreendedorismo para essa tua conversa? Eu comecei correndo de kart, né, no início dos anos 90. Depois fiz Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, fui para a Europa correr de Fórmula 3000, né? Aí, como eu falei ali que, né, quando meu pai faleceu, eu parei de correr e me envolvi com as coisas da família, negócios próprios. Mas eu sempre tive uma coisa minha que a gente tem que se organizar e tem que fazer uma apresentação do nosso trabalho. E até tem um material aqui que é, por exemplo, tem esse Media Kit aqui, ó. Isso aqui tem 39 páginas, né, de uma apresentação que a gente leva hoje, né, falando na Porsche Cup, na categoria que a gente está fazendo, para um empresário. E a conversa ela é muito direta. É uma apresentação, né, do nosso trabalho. A gente até brinca, né, vai vender uma cota de patrocínio, por exemplo, no carro da gente. Não, a gente já tem, chega lá, mas a gente vai lá, né, apresentar. Mas o que eu posso dizer do automobilismo hoje no Brasil, ele evoluiu muito, né? Falei antes dos anos 90 para agora, porque antes era uma coisa muito marginal. Antes era muito Ayrton Senna, Nelson Piquet, era só aquilo ali, era Fórmula 1, tinha categorias do Brasil, mas não tinham essa visibilidade. Até tinha TV ao vivo, mas hoje, quando vai vender um patrocínio, a gente tá estampado no carro, tá estampado no macacão, tem TV ao vivo, por exemplo, hoje é Sport TV, tá legal, mas não é só isso. A gente tem um produto dentro da Porsche Cup chamado Box Lounge, e o Box Lounge a gente leva os patrocinadores, né, levam os seus clientes, levam, né, os seus funcionários, premiam as pessoas para dentro de um ambiente de corrida. Que a gente fala hoje, né, que a Porsche é uma das 50 marcas mais valorizadas no mundo, que falar de Porsche, né, é um carro, né, que é carro de sonho, que é um carro que
referência, né, né, como carro esporte, né, de rua, e também a competição de carro de corrida já há 40 anos. Então, o que a gente leva lá é mostrar que ele pode ir para dentro do box lounge da gente, fazer um B2B, levar os seus clientes num ambiente descontraído, onde vai levar a família, onde tem espaço kids, onde ele vai almoçar, tem corrida de manhã, tem corrida à tarde. É um dia de entretenimento que o dinheiro não paga. A gente fala assim porque tem que ser convidado de alguém, tem que ter um box lounge, tem que ter um conforto, passa um dia diferente. Quando a gente pergunta assim, as corridas normalmente são no sábado, né? O que você vai fazer no sábado? Por exemplo, você é em São Paulo, por exemplo, inverno ainda. Vou no shopping, vou almoçar com a minha família, vou dar uma volta, passa o dia lá conosco. Eles chegam a montar, às vezes, até salão de cabeleireiro para as mulheres, é um negócio muito legal. São 3.000 pessoas credenciadas, um ambiente multissetorial de todos os setores, que vai encontrar lá pessoas bilionárias, né, donos por exemplo, de laboratórios ou de outras empresas, que vai estar ali de igual para igual, todo mundo credenciado, conversando. E aí é um lugar para trocar cartão, para conversar, mas um lugar descontraído. Então, isso é um baita de um produto. E tem um outro que é o Porsche Experience, né? A gente convida, né, a pessoa para sentar, amarra do lado, pergunta se quer com experiência ou sem experiência, né? Ou, quer dizer, com emoção, sem emoção, né? Desculpa. E daí a gente vai andar na pista e aí ele vai andar 250 km por hora, vai levar um capacete para casa, né, com a logomarca, né, da empresa que patrocinou. Então, ali naquele meio ambiente todo é que é interessante. Uma vez até, numa corrida nossa, nós botamos um flip chart na entrada do box. Cada empresário que chegava, e nós estamos falando de CEOs, de empresas, essa coisa toda, né? Então, assim, a gente perguntava, qual é a relação que o senhor vê com a sua empresa, com o nosso trabalho aqui? Então, daí, pois, planejamento, espírito de equipe, estratégia, plano B, se dá alguma coisa errada na corrida, né? Porque a gente tem engenheiro, tem mecânico, tem chefe de equipe, tem todo um trabalho lá dentro, né? De estar envolvido com isso. Então, tem uma relação muito com a vida, né? De modo geral, o automobilismo e também com as empresas, né? E a gente está falando da Porsche, né? Que usa o método Lean que as indústrias usam, né? Que criou o método Lean, é inovador no mundo todo, é high performance. A Farben, que nos patrocinou também esse ano, na verdade fez uma equipe, nos convidou, né? Uhum. Eles criaram uma tinta de alta performance para aviões e para carros de luxo e linkou todo o vocabulário da Porsche, né? E fez um contrato de 3 anos com a Porsche. Todas as latas de tinta deles saem ou seja, estão saindo com a, né, By Porsche Cup, né? Então isso que a gente vê que é interessante e o valor que se tem, né, de uma categoria muito bem organizada, né? Que tem a chancela da Alemanha, né, uma categoria que tem 40 carros, um ambiente multissetorial, empresarial. A grande maioria dos pilotos não são como eu, que tem assim currículo ou que são profissionais, a grande maioria são empresários que começaram a correr depois. Uhum. Então acaba criando esse clima mesmo. Então a gente está falando aqui de empreendedorismo também, lá dentro também tem isso, que tem histórias de muitas famílias, grande maioria dos pilotos que estão lá, que foram correr depois de velhos, né, que realizar um sonho num ambiente muito legal que é a Porsche Cup. No caso, a Porsche Cup ela funciona como um meio em que ela promove relacionamento de negócios. Acontece, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente fala do box lounge, né? Tá lá as famílias, levam as crianças, passa o dia, ele vai levar os clientes dele, é um ambiente diferente. Principalmente vamos falar de Interlagos, quem nunca foi numa corrida. Aí chega lá, vê um ambiente todo montado, todo Porsche Cup, todo, né, carros, né, desfiles de carros. E aí e ele está lá com seus clientes, ele está lá num ambiente diferenciado, algo assim que até quem nunca foi chega lá, nossa, aqui a pista que o Ayrton Senna andou, e aí começa a ver tudo isso. E aquele negócio, né, como qualquer esporte, a gente vê na TV, né, a gente assiste ali, mas quando está lá ao vivo, né, sente o cheiro, né, da gasolina, do barulho dos motores, vê a emoção do negócio, de uma corrida, de uma competição, da seriedade, de um planejamento, né, porque, né, na pista ali é competição, né, então, né, como qualquer coisa na vida, né, tá todo mundo ali para ganhar, né. Claro. E como é que é essa questão da preparação para uma corrida? Porque tu comentar assim, tu fez uma metáfora, e não deixa de ser, na verdade, a mesma coisa, mas é uma empresa, cada equipe é uma empresa.
né? E como empresa tem processos, né? Tem pessoas, cada uma tem a sua responsabilidade. Fala um pouquinho disso pra gente. A Porsche Cup ela tem até uma gestão um pouco não, é diferente das outras categorias porque o Denner Pires, que é proprietário da categoria e promotor dela, ele também é dono dos 40 carros. Na verdade, ele tem 48 carros. E isso não é comum. Comum é ter alguém que promove uma categoria e nós aqui, por exemplo, montamos uma equipe. Aí nós vamos montar uma equipe e vamos correr. Só que eu montei a minha estrutura interna ali, que são funcionários fornecidos por ele. Né? Tem a Cíntia hoje, que é nosso chefe de equipe, tem um engenheiro e um mecânico, que é o Arthur e o Leandro, que nós estamos mantendo desde janeiro de 2018. Ela manda no carro e em casa. Mais ou menos isso, mais ou menos. Mas assim, bem um negócio muito profissional, muito legal. Ela começou como RP, depois esse ano trabalhou de coach, fez um baita de um trabalho. Foram 6 pódios, né, com a gestão dela. A gente quase ganhou a corrida, deu um segundo lugar lá em Goiânia, né, um P3, deu também vários. Deu pódio direto, né, bandeira Santa Catarina no pódio. Então, uma gestão dela de estar organizando tudo isso. Mas assim, isso eu tô falando isso a gente fala dentro dos boxes, né? Mas lógico que a tua pergunta tem a ver quando a gente vai visitar alguém, faz um material desse, vai abordar, vai mostrar, depois faz um relatório de atividades do mês e do ano, com assessoria de imprensa, mostrando onde é que está saindo. Até uma coisa que a gente faz é com o empresário assim, ó, às vezes ele está com um produto, está com uma campanha em determinado local e a gente tenta focar com a nossa assessoria de imprensa para colocar também a exposição nossa, né, do nosso carro, ou seja, das logomarcas naquela região que interessa para ele, né? Então, mas assim, estrutura é tudo, tá? E planejamento. E aí tem uma analogia que dá para fazer com o empreendedorismo, que é o seguinte, com as empresas. Isso é um planejamento, né? Vai começar um campeonato agora. A gente está se planejando já desde praticamente início de dezembro, para deixar tudo pronto. Só falta acertar alguns detalhes do layout do carro para apresentar agora em fevereiro, mas tudo tem que ser planejado, porque depois de funcionando, tentar ainda planejar e fazer as coisas, até dá, mas não é o certo, vai ficar correndo atrás de uma coisa que já deveria estar pronto, né, quando se está executando. Então, planejamento é tudo, assim, isso aqui já deveria ter sido feito lá, pensado antes, botado no planejamento. Não, então a gente tem essa preocupação para apresentar, depois também tem a nossa imagem, mas agora em fevereiro tem a pré-temporada, tem dias de treinos e testes, a gente vai estar lá para fazer isso aí, para deixar tudo pronto, né? Então, que já vem sendo planejado há um mês praticamente. Os carros, eles são iguais ou eles são diferentes? São todos carros iguais, são todos Porsche 911 GT3, tem a plataforma 991 e 991/2, tá? A 991 é a nossa, que isso aí são os projetos dos carros, mas assim, ele é um 911 de rua, né? Para não complicar muito falar da parte técnica aqui. Vamos lá na concessionária, só que eles vêm da Alemanha com todo o kit de corrida, eles já vêm de corrida, não foi um carro adaptado de rua feito aqui, por exemplo. Campeonato como esse nosso aqui no Brasil, tem 22 países que organizam da mesma forma. Então, né, a Porsche faz esse trabalho muito legal. E o carro sai da fábrica de corrida, todos são iguais, não pode mexer em praticamente nada. A gente pode mexer, por exemplo, em asa, em suspensão e freio, só. Não pode mexer em relação de câmbio, em suspensão, por exemplo, camber, caster, trocar mola, seja lá o que for, dentro de outras coisas que seria até possível fazer, não, mas é igual para todo mundo. E o piloto tem que tirar essa diferença na pista mesmo, né? Não tem, né? É de muito trabalho de telemetria, a gente muito tempo fica de cabeça abaixada em cima do notebook, segmentando a pista toda, vendo onde é que pode melhorar cada setor da pista, cada décimo que a gente vai buscar, de muito trabalho, às vezes não, é segmentado, né? Assim, a gente tem que melhorar 3 décimos aqui, a gente tem que melhorar tanto aqui, e a gente vai buscando isso, né? E é constante, né? O limite, como qualquer coisa na vida, a gente está sempre, né, buscando, né, o limite para ter uma melhor performance, que obviamente vai ter um melhor tempo, que vai andar na frente e que vai ter resultado, né, de pódio e a corrida, no caso. Dentro do planejamento que foi feito para esse 2020,
E claro que acredito que todo esse cenário de pandemia ele alterou bastante o que havia sido planejado. Mas que tipo de objetivos foram alcançados dentro do planejamento que foi feito? Olha, foi o nosso terceiro ano, 2020, na Porsche Cup. A gente já estreou com o carro, né, com o nosso patrocinador, com a Teutec, lá no aeroporto de Florianópolis, dia 12 de janeiro. Na pré-temporada, em fevereiro, a gente andou muito bem. Foram 90 voltas em 2 dias lá e realmente muito focado em tempo, em performance, em melhora de resultado nosso na pista. Aí começou o campeonato, né? No dia 15 de março, já com os portões fechados, porque foi o dia que começou a pandemia em São Paulo, Interlagos. Isso foi chato, né? A gente falou aqui de Box Lounge, tinha 50 convidados, o presidente da Tag Heuer, tinha CEO de várias empresas, né? CFOs de outras. A gente tenta convidar, né, as diretorias e daí tem que estar ligando para todo mundo. Mas começamos bem o campeonato, a gente ficou 5 meses parado, a gente nem imaginava como o mundo todo o que ia ser do futuro e se ia realmente voltar ao campeonato. E voltou 5 meses exatos depois, dia 15 de agosto, já com o terceiro lugar, né, deu um P3, só que foi uma correria. Aí de 9 etapas, né, essas 8 da continuação do campeonato foi realizado de agosto a início de dezembro. Então foi praticamente 4 meses e meio, cada 2 semanas uma etapa. Aí correria, né? Só que a gente não foi para Portugal, que tinha uma etapa lá, uma etapa sempre internacional. Mas aí correria, a gente foi para, né, teve Goiânia, teve Mogi Guaçu, Interlagos, né, mas foi um ano bom, tá? A gente não pode reclamar, tirando todo esse problema, né, do coronavírus, né, da pandemia, né, a gente teve 6 pódios, né, a gente até pode comemorar que foi, né, um ano muito legal comparado com os outros anos. E também de estar muito competitivo, tá? Porque esses resultados que a gente teve, de ir para o pódio, foi de muita disputa na pista mesmo, de estar brigando por posição na pista, né? Não foi coisa que veio de graça, né? Que às vezes até acontece, mas assim, foi de muito trabalho. E a gente terminou o ano pelo menos contente, motivado, né? E a gente está aí, né, empolgado, não vendo a hora. Eu estou contando os dias, né? Também no início de janeiro. Estou contando os dias para chegar a pré-temporada, né? Porque a gente fica, né, nessa expectativa, né? Que passa tudo a hora que senta no carro, né? Aí vai andar, né? Mas a gente quer trabalhar para entregar tudo, né? É aquele negócio, né, André? Eu acho que eu não conheço até hoje um empresário que ele não tivesse paixão pelo que ele fazia. E é exatamente isso, né? A gente precisa de paixão, a gente precisa de dedicação e a gente precisa ter pessoas em quem a gente possa confiar para que o trabalho ele seja executado da forma como a gente espera, né? Para alcançar esses resultados que a gente tem atingido. É disciplina também, né, Ricardo? Disciplina. Se não tiver disciplina, assim, ó, o que a gente se propôs a fazer? Isso é profissional também, automobilismo, né, desse nível aqui não é brincadeira, envolve um orçamento muito alto, a gente cotizou o carro para vender dessa forma, tem que entregar e tem que justificar as empresas que estão investindo, que também querem fazer negócio no meio, então, ou seja, tem que ter seriedade e tem que fazer o negócio acontecer para estar tudo organizado, né, nos bastidores e também ter resultado na pista, né? Então, isso serve para qualquer coisa, né? Tu tem toda a razão, né, o que a gente vai fazer. Faz mais ou menos, ou então faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Não. É focado aqui, né? Hoje a gente está aí envolvido 100% no automobilismo, novamente, um negócio que eu fiz. E aí o negócio até que às vezes eu brinco, né? Voltar para trás é mais fácil, porque eu já fui piloto um período da minha vida. Fui empreendedor, né? Te conheci no associativismo empresarial, a gente participou do movimento jovem, aí na FACISC, né? Teve todo esse envolvimento aí em 15 anos aí, que até ajudou também a fazer relacionamento, hoje até para estar abordando e conversando e marcando com empresários, a gente conheceu no meio, então tem essa liberdade, né, para estar vendendo, né, uma nova cota, né, uma nova campanha nossa, então realmente a dedicação e a disciplina para fazer o negócio acontecer. Eu justamente comentar sobre isso agora,
Porque toda essa situação do Box Lounge, toda essa questão do contato que a Porsche Cup ela promove aos empresários e ou propriamente o piloto também, ele tem muito a ver também com o que é o associativismo, né? Eu enxergo as entidades empresariais, a FACISC, ou mesmo as associações empresariais dos municípios, não como um fim, mas como um meio que promove o empreendedorismo como um todo, não necessariamente negócios diretamente, né? O que tu traz de bagagem desse período? O que eu tive, né, ou seja, me envolver no associativismo empresarial, vem de casa, né, meu avô se envolveu na Associação Comercial de Criciúma, né, há 50, 60 anos atrás, e né, meu pai ficou voltado mais aos sindicatos, criou o sindicato de transportes na região do sul do estado, ficou ligado mais à Fiesc, mas assim, isso eu vi acontecer. Meu pai até foi governador do Lions, e o Lions na época só tinha 2 distritos no estado, mas abrangia o estado inteiro, e esses distritos tinham um engajamento social que o Lions sempre teve, né? Numa época que não existia o termo responsabilidade social, mas tinha dinheiro, né? Hoje não tem dinheiro, mas tem um termo responsabilidade social, né? A gente até, né, tô fazendo uma analogia esses dias aí, porque é o que acontece. Mas se ajudou muito, e ali os empresários se engajaram, e ali surgiu muitos políticos que estão vivos até hoje, né, nesse meio. E eu era bem criança, eu me envolvi com isso, eu vi isso acontecer. Então vem de casa. E aí o meio é o trabalho voluntário, se dedicar, aquela coisa que vem de dentro, que ninguém te tira, que não está sendo remunerado, que a gente vai lá porque quer ajudar, porque quer ver, né, os negócios crescerem, né, principalmente se é para falar de empreendedorismo, ou seja, do setor produtivo, das empresas. A gente quer contribuir, que automaticamente vai estar contribuindo para a sua cidade, para a sua região, né? Então, isso tudo a gente aprende a se organizar, óbvio, né? E daí, eu envolvido nesse meio, eu estava fazendo agora aí, né, que terminou a gestão nossa da FACISC, e eu não fiquei para essa próxima, e eu começo a imaginar assim, eu também me sentia perto do meu pai, porque ele fez isso, entendeu? Então, é um negócio que a gente deu a contribuição, e como sempre, né, o trabalho que tu fez também tá sempre chamando novas pessoas, né, para vir contribuir, porque é fácil reclamar. A tua associação, o teu negócio, não, vem aqui ajudar, isso aqui é um trabalho voluntário, ninguém está ganhando nada financeiramente com isso, mas na verdade está cobrando, né, porque qual é a função básica de uma associação empresarial que foi criada há 200 anos aí, o modelo das associações, das câmaras comerciais da Europa que o Dom João VI trouxe para o Brasil, né, que na verdade é contribuir, né, com a prefeitura, com uma cidade, né, sugerir e criticar. Né? E é isso, e os empresários, né, uma sociedade organizada para estar envolvido e cobrando essas coisas, né? Então aí é o papel fundamental que eu aprendi muito bem, que, né, a gente está sempre aprendendo, que foi muito legal, foi um baita de uma experiência. E a gente acaba fazendo amizade também, relacionamento, né, abre assim, né, eu te conheço do meio, a gente ficou amigo, e assim que vai sendo legal também. Legal, é bem isso, né? As pessoas às vezes elas entram nesse meio achando que elas já vão ter um retorno imediato, e muitas vezes, se não sempre, né, a gente precisa ter uma dedicação anterior para que depois a gente colha resultados, né? No teu caso, tu até já comentasse, né, muitas pessoas que tu conheceu nesse meio, que tu nem sabia o que ia acontecer depois, mas que hoje elas contribuem com aquilo que tu escolheu como profissão, né? Então, vai ajudando nesse sentido. Mas assim, André, no teu tempo de CEGESC, tu foi presidente do CEGESC também, e não sei se porque tu já corria de carros, já tinha essa experiência, então tu foi o presidente que mais rodou pelo estado, né? Conta um pouquinho desse desafio, assim. Por que surgiu essa ideia? Pô, temos que sair pelo estado abrindo núcleos jovens. Eu fui convidado ali, isso foi 2004. 2004 já era para mim estar junto, mas foi mesmo, foi 2004, porque daí 2005 começou a gestão nova do CEGESC, da FACISC, né? Eu posso sempre junto.
né? Na época o presidente da FACISC era o Luiz Carlos Furtado Neves, né? E o Glauco foi o presidente do CEGES que me convidou para ser vice dele. Eu já participava desde 2002 da CIF Jovem, né, em Florianópolis, eu estava, né, envolvido, né, em alguma coisa, daí eu fui lá para contribuir com a ideia de fazer aquilo acontecer e ser respeitado. Eu digo, fazer acontecer o quê? O CEGES, que é um movimento jovem empreendedor do Estado, que até então pouca gente conhecia, né, ou quando conhecia não respeitava. Infelizmente era assim, mas era um começo, né? O CEGES começou, estava fazendo 5 anos, mas precisava ter uma estrutura forte, né, para poder, né, fazer um planejamento e executar aquilo que está, né, que é o que foi, né, o desejo planejado pelos jovens empreendedores. E aí esse negócio está rodando pelo Estado porque assim, tinha 12 núcleos e 8 funcionavam. Tá? E a gente foi ver, tinha núcleos antigos, inclusive, até a gente pode falar do Tubarão, que é a JET, que se não é o mais antigo, é um dos mais, né? Concorre ali com a Associação Comercial de Porto Alegre e a de Fortaleza, né? Então, e outros que criaram, que morreram, mas tinha 12 e 8 funcionavam. Eu disse, não, Glauco, nós vamos expandir, nós temos que expandir. Aí montamos uma diretoria bem grande, a diretoria, fizemos regionalizado igual a FACISC, né, com 12 regionais. A sugestão de dividir o sul do estado no meio, Jaguaruna para baixo e para cima, veio do CEGES até nossa, porque antes até a própria FACISC era uma regional só e é difícil atender tudo isso, né, praticamente de Palhoça ali até Passo de Torres. Então foi uma região a mais criada, que foi o extremo sul, né, e aí a ideia foi viajar, e esse negócio de viajar foram 50 mil quilômetros em 4 anos, praticamente. Foi isso, foi andado, né, representando também a CONAGE, Confederação Nacional de Jovem Empresário. E, né, aí depois eu assumi em 2006, o Glauco saiu na metade da gestão dele, depois fui eleito em 2007 e levei até 2009. Né, depois quem me substituiu foi o Amândio e assim, nesse período ali, quando o Glauco estava ainda, a gente já tinha aumentado para 16. Tá? Eu lembro até que o núcleo da Influ Jovem foi o 16º que aconteceu no congresso que a gente trouxe para Florianópolis, o Congresso de Jovens Empresários, né? E daí, em 2009, eu entreguei com 42 núcleos, né, a nossa gestão, um trabalho, né, que daí foi reconhecido pela própria CONAGE. A Assembleia Legislativa nos deu uma comenda, né, foi na verdade, né, uma homenagem muito legal com 400 jovens do estado inteiro, e aquele momento ali o CEGES que deu uma crescida legal, assim, veio, né, hoje parece estar com 70, sei lá, então assim, isso foi, esse negócio está andando, foi aquele negócio que está convencendo as pessoas. Qual é o teu negócio? O que tu faz? Tá reclamando? Vem trabalhar junto, vem não sei o que, vem estar com a gente. O CEGES que acaba formando lideranças, né, faz relacionamento, faz negócio, óbvio, mas assim, forma liderança, né, que no futuro esse jovem que participou do núcleo jovem ou do CEGES, que lá na cidade dele ele vai ser presidente da associação da cidade dele, que tem acontecido desde então. O próprio Luiz Carlos Furtado Neves, presidente da FACISC, né, ele viu isso em 2005, ele assim, um dia isso aqui vai começar, né, ser um movimento que, né, que vai continuar, ter essa sucessão, né, e forma, né, não pega alguém ali que nunca teve contato com o associativismo e vai ser diretor direto de uma associação. Ele já participou do movimento jovem, ele acaba, né, ele acaba tendo essa formação. Perfeito. É exatamente isso, né? E quando eu estava presidente do CEGES, que a gente começou a perceber uma outra situação. Falou da continuidade da FACISC, das entidades empresariais, mas a continuidade dos movimentos jovens, eles também são uma preocupação, né? Então a gente começou a perceber núcleos que abriam e fechavam também. E por que acontece isso? E eu até comentava com o pessoal que quando o núcleo jovem ele está mais forte, é que ele está mais perto do momento de ruptura. Porque são pessoas que vão assumir a FACISC, que vão para algum cargo público às vezes, ou que eles vão assumir papéis relevantes dentro das empresas, que às vezes a gente conta também não só com o dono da empresa, mas com o intraempreendedor também.
então que ele está mais perto da ruptura. E isso acaba acontecendo também, e é um aprendizado, né? Você, Jéssica, bateu 70 núcleos e eu acho que já está há algum bom tempo, assim, ó, abre alguns, vai a 73, 75, volta a 60 e poucos, recua. Então tem esse... Tem que ter o apoio também, né? Questão. Tem que ter o apoio e as pessoas, né, dividirem isso, né? Às vezes, esse meio associativista tem muitos pecados capitais, né? Tem, né, que afloram, né? Como o ego, como a vaidade, como muita coisa. Que isso tem que ser deixado de lado, assim, ó, tem que trabalhar em conjunto. Às vezes a pessoa tem uma função, ou porque ela é presidente daquilo, ou porque é diretor daquilo, coloca até no currículo que aquilo ali às vezes fica sendo até mais importante que a empresa dele, que não deve ser, né? Então, a gente, né, sempre passou isso, né, assim, ó, vamos trabalhar em conjunto, pensando no bem comum de todos, né, que se não reclamar, porque sozinho lá para reclamar um político, né, como a gente estava falando ali, ou seja, para estar cobrando de alguma coisa, talvez até se a pessoa for bem relacionada, ela consiga, mas se ela for lá em 20 pessoas, se ela for lá em 50 e fizer a mesma cobrança, o peso é outro, né? Com certeza. Eu acho que até além disso, né, é a questão de monitorar continuamente, né? Não simplesmente cobrar no início de mandato, no final de mandato, mas durante o mandato inteiro, né? É uma situação que, enfim, eu tenho uma visão de que a gente vive hoje política o tempo inteiro, né? Isso é muito complicado e isso barra muitas coisas, né? Está muito polarizado hoje, né? A coisa ficou, né? As redes sociais contribuíram para isso também. Também. Mas não vamos entrar no assunto porque senão... Não, aí vira outra conversa. Aí vira outra conversa. Legal, André. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem a respeito de tudo. Eu sim, tenho me dedicado, né, ao automobilismo agora, 100%. Não, a gente tem falado de empreendedorismo aqui, mas não sou mais empreendedor direto, porque não quer dizer que eu não estou empreendendo no próprio automobilismo, né? Porque a gente tem que vender, tem que se preparar, né? E para poder ser sustentável, inclusive financeiramente, né? Para poder estar vivendo também, não deixa de ser uma renda. Mas eu quero dizer que sou sócio hoje de empresas, tem umas coisas da nossa família, mas, né, diretamente não. E, né, a gente está fazendo esse trabalho aí que tem crescido bastante e eu acho que a imagem da gente, tudo que a gente vai fazer, né, tem que ser bem feito, assim. Teve um período, até a gente estava falando de CEGESP antes aí, que eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, tá? Conseguia dar conta. Mas hoje eu fico pensando assim, se eu tivesse feito uma coisa só, talvez não tinha aprendido tanta coisa, mas também eu teria feito melhor, né? Então, acho que tudo que a gente vai fazer na vida da gente, né, tem que se concentrar naquilo, assim, isso eu vou fazer dar certo. Se acredita mesmo, né? Então, Ricardo, quero te agradecer e desejar sucesso também nos teus negócios, né, nosso mestre cervejeiro, né, em tudo aí, eu sei que tu é, né, da comunicação também, então a gente está à disposição. E sempre, né, a gente passou pelo seu ativismo, passou por várias coisas na vida, né, hoje focado 100% no automobilismo, mas a gente está sempre contribuindo e ajudando. Meu telefone às vezes toca, né, para alguém, né, como a gente falou aqui, que é jovem empreendedor ou de alguma associação, para a gente contar um pouco da experiência e tentar levar uma mensagem, né, para que essas pessoas se engajem cada vez mais, né, para a gente ter uma sociedade melhor. Nosso estado é referência, né, nosso estado é um estado multissetorial, um estado que, né, muita gente tem inveja porque não consegue fazer e vê que esse estado aqui faz, né? Então a gente tem que ter orgulho disso. Tanto que eu levo sempre a bandeira do estado de Santa Catarina para cima do pódio. Coisa que nenhum outro piloto faz, não é comum isso. Né? Mas é isso aí, obrigado por estar participando contigo. Eu te agradeço, André. Com certeza uma história extremamente rica, né? Eu penso o seguinte, né? Acho que ser empreendedor, ele está dentro da gente. Empreendedor é quem empreende, né? Que faz alguma coisa, que está sempre buscando alguma coisa nova, melhorar naquilo que se propõe a fazer. Eu acredito que empreendedorismo é isso. É assumir risco, né? Aquela loucura mesmo, aquela adrenalina, né? Vou fazer um negócio, e agora? Vai dar certo? Por mais que seja planejado, por mais que tenha um Sebrae que ajudou a planejar,
ou que tenha tudo mapeado na cabeça, sempre dá aquele frio na barriga. Com certeza, com certeza. E até dá para fazer uma analogia de novo com o automobilismo, porque né, quando a gente vai alinhar no grid para largar, tem essa mesma sensação, tá? É uma coisa engraçada até isso. Uhum. Tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Se preparado para largar, para fazer uma boa corrida, inclusive durante a corrida, de mudar estratégias, de repensar aquilo que a gente tinha planejado, Sim, sim. Certamente que não colheria resultados. Vem nessa. André, beleza? Imagina. Muito obrigado, cara. Obrigadão. Valeu Imagina, mesmo. coisa boa. Galera, dá um joinha se curtiu aí, compartilha. Um grande abraço e até a próxima.